não tenho o livro original, mas fizeram a cópia e me deram. E aí mostro a você, não, a cópia devia ser colorida, a original devia ser colorida, mas não é. Então são dois especialistas em antiguidades, em línguas antigas, inclusive assiriólogos, e eles fazem nesse compêndio os mitos da criação e coloca os mitos hebreus, né, da criação. Então, falam dos mitos babilônios, falam dos mitos do Mediterrâneo, mas afirmam precisamente que na Bíblia hebraica, ou seja, na Tanakh, nós encontramos 3 criações: Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. É uma afirmação que muita gente não conhece, mas que não é difícil de tirar a limpo. Então, nesse pedacinho aqui anterior, ele fala de Gênesis 1 e Gênesis 2 e mostra as diferenças de estilo e chega a duvidar de que seja o mesmo Deus, que é o mesmo autor, não é. E depois ele vem ao Gênesis 3, que ele diz outras criações. Não sei se dá para você ver aí. Outros bíblicos, A criação segundo outros textos bíblicos, porque o livro é em espanhol. Aí ele dá o Gênesis 3. Aqui. Ele explica que o Gênesis 3 foi destruído depois de algum tempo e ficou só na Bíblia o Gênesis 1 e o Gênesis 2. E a destruição do Gênesis 3 deve-se ao fato do judaísmo mais erudito não ter aceito um relato que diz que Javé, com cavalo, espada, lança e armadura, se joga contra os dragões do universo que querem impedi-lo de fazer a sua criação. Então, a suposição dele seria que esta redação, muito primitiva e muito de acordo com as redações dos povos do Oriente Próximo, então fez com que alguém destruísse. Contudo, ela está aqui, as citações ao pé da página mostram todos os lugares de onde se tirou pedaços dela. Então, quem a leu, ela foi destruída mais ou menos no ano 700. Quem viveu antes e a viu, deixou as frases dela, né, como no livro de Jó, por exemplo, vou tentar ver o que a memória é capaz de guardar. Jó diz, conversando com Javé: fizeste Leviatã para com ele brincares. Gênesis 1 não fala de Leviatã, Gênesis 2 não fala de Leviatã. Davi diz: fendeste a cabeça de Rahab e ao seu companheiro Berremote feriste o seu coração. Então, em um salmo, nem a Gênesis 1 nem Gênesis 2 falam de Berremote, Terron e Berremote. Então, fica claro pela exposição deles, né? É uma tese, mas é uma tese bem sustentada, bem comprovada, porque cada pedacinho desses eles reuniram, compuseram e nós temos uma terceira criação, muito primitiva, na qual a figura de Javé pode ser perfeitamente identificada com a figura de São Jorge. Se você pegar a figura de São Jorge, pronto. Só que em vez do cavalo, nós temos um querubim, porque ele diz que Deus fazia isso montado em querubins. E na verdade,
não é um rapaz de vestes longas. Nós sabemos que o querubim, como era na Síria e na Babilônia, né, era um animal, era uma esfinge com rosto de homem, geralmente barbudão, né, peito de leão, patas de touro e asas de águia. Isso é um querubim. Então Deus estaria montado nesse tipo de animal e pelos universos, tentando fazer a criação, e os dragões atrapalhando, e ele com espada, escudo, quer dizer, a figura de São Jorge, que aliás o Papa Paulo VI pediu que toda a igreja que tivesse a imagem de São Jorge, ela fosse retirada, porque não havia prova suficiente de que ele existiu fisicamente. Então parece que realmente é uma adaptação, né, da figura de Javé. É exatamente aquilo. O escudo era um cavaleiro com escudo, armadura, lança, espada, e na briga com os dragões. O judeu já tinha feito antes algo menos, vamos dizer assim, menos cavalheiresco, que é a figura de São Miguel Arcanjo, que não está montado em nada. Aí isso fica faltando, porque na de São Jorge ele está montado, e a descrição fala de Javé montado nos querubins. Então São Miguel Arcanjo não está montado em nada, mas também tem escudo, armadura e o dragão, onde ele enfia a lança na garganta do bicho e tal. Essa terceira criação é muito interessante, porque mostra assim que os hebreus, como todos os povos do Oriente Próximo, né, tinham seus mitos semelhantes. A partir do ano 700, né, passou a Jeremias e a escola dele passou a serem mais exigentes, destruindo a narração completa e separada de Gênesis 3, mas não podiam tirar ela da Bíblia, porque ela está aos pedacinhos. Então esses pedacinhos colados foram rescaldados por Rafael Patai e Robert Graves e foram recompostos, e nós temos a terceira. Mas não puderam. Então o que deixaram, o que a escola de Jeremias deixou, foi, na verdade, não só a lei de Moisés, na verdade a Tanakh, a lei de Moisés, que é o Pentateuco, mas vários outros livros. E aqui nós temos a narrativa de duas criações que é impossível de serem atribuídas ao mesmo Deus. Já começa a história de que Deus, em Gênesis 1, é chamado El, no seu plural, Elohim. Na Bíblia toda, ele sempre é chamado de Elohê ou Elohá. E aqui no Gênesis 1, Elohim. Que os judeus, como são monoteístas, inventaram, agora já está mais do que provado, uma tese de que é plural majestático, ou seja, assim como o Papa, quando fala nós supomos com bem... Então seria um nós plural de majestade. Os teólogos atuais dizem que isso não tem nada a ver. Isso na verdade, quando ele diz Elohim e quando ele diz nós façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança, ele está dizendo que ele há mais de um, ou seja, a trindade já está aí implícita. Então o judeu, para não admitir a ideia da trindade, inventou essa tese do plural de majestade. Agora, Robert Graves e Rafael Patai comparam as duas criações e é absolutamente claro que os dois deuses não são iguais. O perfil deles é completamente diferente. Javé age por tentativas, erros e acertos. Ele mesmo diz, depois que faz o homem,
do pó, do barro, e Javé compôs, fez o homem, fez, em nenhum momento se diz criou. No Gênesis 2 o tempo todo é fez, em hebraico Yaash. Gênesis 1 usa-se também o termo fez, mas o termo predominante é bará, que quer dizer tirar do nada. Fazer que venha à existência algo que anteriormente não existia. Quer dizer, esse é o poder próprio de Deus, tirar do nada. Então vemos que além desse verbo, que é bastante esclarecedor, porque Javé não tem o poder de barar, ele tem o poder de iachar, mas não de barar, enquanto que Elohim tem ambos os poderes, né? Fazer é fazer de algo que já exista. Por exemplo, depois que criou as águas superiores e as águas inferiores, no Gênesis 1, Elohim separa uma da outra. E aí fez separação, aí está escrito Yaash, porque ele já tinha criado as águas superiores, né? E as águas inferiores, na verdade, são céus, são dimensões, porque Paulo vai dizer mais tarde que conhece um homem, né? Não vai dizer quem é, que foi levado em espírito até o terceiro céu, onde presenciou toda a vida de Jesus Cristo. E aí ele vai a Jerusalém, convoca 3 apóstolos, os que lá estavam, e ele conta a vida de Cristo. Quer dizer, Cristo já estava ressuscitado, já tinha ascensionado ao céu, então leva-o em espírito, nós diríamos hoje em projeção astral, até o terceiro céu. Ele diz precisamente o terceiro céu, e lá está gravado em um CD, está gravada toda a vida de Jesus Cristo, e Jesus passa esse CD para ele, e ele vê dia a dia. Quando ele conta para os 3 apóstolos, acho que é Pedro, João e Tiago, ele chama de coluna da igreja, eles se entreolham e dizem, claro, que só há uma maneira de explicar isto, que realmente aconteceu, porque ele não fazia parte dos 12, Paulo, com o nome ainda de Saulo, e de repente ele vem contando para eles fatos que eles testemunharam da vida de Jesus, do dia a dia, inclusive detalhes, porque quando você vai à missa, a consagração foi tirada de Paulo. Uma carta dele, ele fala como Jesus fez na missa, na Santa Ceia, a consagração. E é o ponto mais perfeito, é a narração mais perfeita de que a descrição feita pelos apóstolos nos 4 evangelhos. Quer dizer, então ele diz, vi coisas que não é lícita a língua do homem dizer, mas termina tendo que dizer para ser reconhecido como apóstolo. Por isso, uma das características dele, e que fez com que fosse reduzida a literatura do Novo Testamento atribuída a ele, quando eu estava no Mosteiro São Bento, dizia-se que Paulo escreveu 14 cartas, e hoje se afirma que apenas 9. E ele começa geralmente assim, Paulo, apóstolo de Cristo, ele se chama de apóstolo. E esse título foi confirmado pelos outros apóstolos, já que ele foi testemunha ocular. Apóstolo significa testemunha ocular, e ele foi testemunha ocular. Então, não são apenas 2 nomes, né? Elohim, El, tem um perfil, é uma personalidade extremamente calma, serena, tranquila, apaixonado pela humanidade. Quando Felipe, Jesus está fazendo um discurso, Felipe interrompe, porque ele fala muito do Pai. Claro, ele fala do tempo que esteve lá e diz como era a vida dele com o Pai e o Espírito Santo. E Felipe diz, mestre, para de falar do Pai e mostra-nos ele e pronto, basta. Com isso nós cremos em tudo. E ele diz, Felipe, estou há tanto tempo convosco
e tu me dizes, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Claro que não era o corpo, porque Deus não é corpo, como muito bem afirma São Tomás. São Tomás, eu desencavei na Suma Teológica. São Tomás faz questão de discursar, é a teologia que prevalece hoje, né? Ninguém pode contrariar São Tomás sob pena de ser rejeitado pela Igreja. Ele é chamado Doutor Universal da Igreja. Ele diz, Deus não é corpo. Então, quando Jesus diz, quem me vê, vê o Pai, logicamente, é Ele em si, como na transfiguração ele se mostrou a Pedro, Tiago e João, quando ele os levou para ciúme dos demais apóstolos e se transfigurou, e eles botaram a cara no chão, amedrontados, e disseram a ele que deveriam fazer ali 3 igrejas, 3 tabernáculos, uma para ele, Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Quer dizer, então Jesus mostrou como eles estão no céu. Você imagina, então, um recorte do tempo e do espaço, onde Jesus traz o céu até a terra, ou leva os apóstolos até o céu. É mais provável supor que Jesus traz um pedaço do céu até a terra, onde ele está conversando amigavelmente com Moisés e Elias. Então, este El, que geralmente é dito Elohim, às vezes Elohá ou Elohê, é a ele que Jesus faz referência. Jesus só usa o nome Yahvé nas citações. Por exemplo, quando Jesus quer dizer que é superior a Davi, a Salomão e a todo mundo, e a Abraão, ele, em partes separadas da Bíblia, ele diz para os fariseus, Abraão viu minha face e se alegrou. Quer dizer, então eu sou tal, porque Abraão, que é o pai de vocês e chamado amigo de Deus, contemplou a minha face e se alegrou. E aí dizem, está maluco, porque Abraão viveu há 2000 anos atrás, e você diz que ele viu, contemplou a tua face. E ele fala, antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Então, portanto, desfeito, né? Na transfiguração, ele vai se tornando cada vez menos material, as roupas vão brilhando, ele próprio vai brilhando, até que se transforma num halo de luz, que os apóstolos sabem que é ele, porque o local é ali, mas que é completamente diferente dele em corpo. Ele se mostra em natureza divina, né? Ele decide mostrar aos apóstolos como ele foi criado por Deus no céu. Por que Deus? Por aquele Deus que ele chamou na cruz, quando disse, meu El, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Não há, portanto, no momento em que ele se dirige a Deus, ele chama a Deus de El. Só quando ele faz as citações, por exemplo, no Salmo de Davi, onde ele se diz superior a Davi, ele diz, o que dizem que o Messias é de Davi? E os fariseus respondem, filho. Ele disse que se ele é filho, como é que Davi o chama de Senhor, Adonai? No Salmo 110, quando diz, oráculo de Yahvé a Adonai, se referindo ao Messias como Adonai. Então fala em Yahvé e fala em Adonai. Quer dizer, os dois estão conversando. Oráculo de Yahvé a Adonai. Isso foi motivo de uma meditação do Padre Vitório, que foi muito frutuosa para o grupo de Aracaju. Quer dizer, os dois conversam. Então Yahvé conversa com Adonai, conversa com Jesus no céu. O Pai eterno conversa, porque Jesus diz claramente, quando chamam ele de Belzebu, ele diz, como podeis vós chamar aquele a quem o Pai ungiu e enviou de Belzebu?
Isso supõe alguma coisa, um cerimonial, um ato que nós não podemos imaginar o que seja, mas ele diz claramente porque os profetas e os reis eram ungidos, derramando-se óleo na cabeça deles. E ele usa essa metáfora para dizer que houve algo semelhante no céu antes de ele encarnar. O Pai o ungiu e enviou. Na passagem que eu mais gosto de citar, ele diz: eu quero, Pai, que onde eu estiver estejam também aqueles que tu me deste, para que vejam a glória que tu me deste, o amor com que tu me amaste antes da criação do mundo. Então, se o Pai o amou antes da criação do mundo, ele existiu antes da criação do mundo, evidentemente. Então, fica claro que o que o Apocalipse diz que virá um novo céu e uma nova terra, virão, na verdade, é o céu de El, de Elohim, onde Jesus vive com a Trindade. E nós vivemos no universo que só quem teve coragem de dizer foi o rabino Meir Matzilia Melamed, porque em todas as Bíblias você encontra um entreato entre Gênesis 1 e Gênesis 2, e nesse entreato a Bíblia diz simplesmente que no sétimo dia Deus cansou da obra que fizera. Aqui nós temos uma Bíblia evangélica, mas não tem problema, e é só pegar o Gênesis 2 logo aqui no início, acho que é 2:4. Aqui Deus está criando. Gênesis 1. E abençoou, Gênesis 2:3. E abençoou dele Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Isso é uma Bíblia comum. Qualquer Bíblia traz essa tradução. Entretanto, o rabino Meir Melamed Matzilah, usando o original em hebraico, ele diz: e abençoou Deus ao dia sétimo e santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criou para fazer. Ou seja, entre todas as coisas criadas, Elohim, portanto do Gênesis, porque aqui é o fechamento do Gênesis, entre todas as coisas, Deus criou algo com a intenção de esse algo ou alguém fazer, que seria, a nosso ver, Javé. Então vivemos no universo de Javé para sermos provados, para merecer o universo de Elohim. Então, no universo de Elohim, que é Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo quanto existe, não há desordem. Não há mínima desordem. A cada ato da criação, Deus diz: e viu que era bom. E Deus fez a luz e viu que a luz era boa e separou luz das trevas. E no sétimo dia diz: e Deus olhou toda a obra que tinha feito, Elohim, e viu que era excelente. Muito bom. Muito bono em latim. Quer dizer, é uma criação perfeita que foi feito porque tem um poder absoluto, né? Onisciência, onipotência e um senso de bondade, porque tudo que fez era bom e o conjunto era muito bom. Ora, na criação de Javé, nós já vamos ver primeiro o que Rafael Patai e Robert Graves chamam a atenção, que a criação do homem e da mulher em Gênesis 1 é feita no sexto dia. No Gênesis 2, no primeiro dia. Então, peraí, ou no sexto ou no primeiro.
se há fases da criação, e se numa dessas fases o homem foi criado, então, na ordem da criação, de Gênesis 1, El faz tudo, e depois que faz tudo, apresenta o universo que ele criou ao homem e diz: reinai sobre todas as criaturas do universo. Reinai e dominai as feras do campo, etc, etc. Quer dizer, é um universo perfeito, e o homem e a mulher criados, na verdade, Deus criou o homem e o abençoou. E macho e fêmea os criou, talvez aí seja um adendo, porque nesse céu criado em Gênesis 1, só existia Jesus Cristo, a não ser que já se falasse Nossa Senhora, mas aí ela também teria natureza divina. Eu já vi versões de traduções em que fala macho e fêmea o criou. Como se fosse um ser andrógeno. Seria realmente. Eu tenho o livro Lilith, escrito por um especialista, onde ele dá essa tradução e diz que esta é a verdadeira tradução. Macho e fêmea o criou. Então, ele seria um andrógeno. Mas, vamos lá. Então, quando você pega o 6º dia da criação de Gênesis 1, você percebe que Deus cria o homem em dignidade e direitos elevadíssimos. E em Gênesis 2, Javé cria o homem do pó, do barro, faz um boneco, sopra nas suas narinas e ele passa a ficar vivo. E logo ele admite que não é bom que o homem fique só. Ou seja, o primeiro objeto da sua criação, ele já diz que não é bom. Enquanto toda a criação do Gênesis era bom e viu que era bom, e viu que era bom e viu que era muito bom. Então há uma diferença enorme. Quer dizer, Javé é um Deus, como dizia Robert Foley, ele disse que não é criacionista porque o Deus da Bíblia é um Deus incompetente. Perfeitamente, se formos a Gênesis 2, eu dou toda a razão a ele. O problema é que tem 2 deuses na Bíblia, quer dizer, um anjo que foi elevado a uma categoria tão alta a ponto do autor. Tem 2, no livro de Jota, dizem que é uma autora, que Salomão mandou uma escriba. Havia uma mulher na corte que era escriba, e Salomão mandou ela reunir toda a produção literária colhida por Davi quando conquistou os povos do Mediterrâneo, e mandou que ela escrevesse uma epopeia em que Javé fosse o herói e teria essa mulher. Por quê? Porque no livro de Jota, que é assim que eles chamam, David Rosenberg e Harold Bloom, todos 2 judeus críticos literários, ele diz: se você ler o livro de Jota, as mulheres são sempre superiores aos homens. Por exemplo, a profetisa Ruth, não sei se, porque tem 3 mulheres na narração inicial que são fantásticas, né? Que é Esther, Ruth e tem Raabe. Raabe é descrita como uma prostituta, mas que se redime. E Ruth, quando o general judeu vê as tropas dos amonitas, a quantidade, o número do exército contrário o atemoriza. E ele diz que só irá se ela for, porque ela é reconhecidamente uma profetisa, uma mulher que tem dons dados por Deus e a presença de Deus. Ela diz, porque ela já tinha dito a ele que ele ganharia a batalha. Ele não confia. Venha do meu lado que eu vou. Sem você do meu lado, eu não vou. Ela diz, eu irei, mas os louros da vitória serão credenciados a mim, e não a você, pela tua covardia, pela tua falta de fé em Deus. E realmente,
é dito que Ruth venceu os amonitas. Então, há várias mulheres e, geralmente, segundo Harold Bloom e David Rosenberg, as mulheres são sempre colocadas com qualificativos maiores do que os homens. Quer dizer, Abraão mentiu quando disse ao faraó que Sarai era irmã dele, mas não se pega Sarai em nenhuma mentira. Ela o tempo todo é correta. A única coisa que ela faz, errado, entre aspas, é sorrir quando ela de dentro da tenda onde está, ouvindo a conversa de Abraão com Javé, ou um anjo de Javé, o anjo diz a Abraão que daqui a 1 ano eu voltarei e ao passar por aqui abençoarei o teu filho Isaque. Aí ela ri, porque ela tinha já quase 90 anos. E o anjo censura ela porque diz: o que é impossível para Deus? Aí ela nega: eu não ri, e eu sim. Eu sim. Então, ela aí teve uma dúvida, mas a mentira escancarada que Abraão faz ao faraó, com medo de morrer, dizendo que ela era irmã dele e não diz que é esposa, quer dizer, ela fica como uma pessoa reta diante de Abraão, que apesar de ter todos os privilégios de ser chamado amigo de Deus, diz uma mentira deslavada. E o coitado do faraó é quem fica impotente até que Deus diz a faraó que peça a Abraão para interceder por ele. Quer dizer, o cara está inocente na história, está cortejando uma mulher que é irmã do visitante e termina ficando impotente. Quer dizer, quem é castigado. Então Javé tem essas coisas. É onipotente. El senta na cadeira e, como o grão-mestre maçom, ele não pode levantar para nada. Ele tem toda a corte celeste obedece a ele. Então todos os emissários, tudo o que ele precisa fazer ou ele manda um emissário fazer, ou simplesmente a palavra. E Deus disse: fiat lux, e a luz foi feita. Então ele não faz. Na verdade, a palavra Yash, faz, aparece em situações como essa. Ele criou o firmamento do céu e as águas superiores e inferiores. Aí logo abaixo ele diz: e separou as águas superiores das águas inferiores, criando, portanto, dimensões diferentes, porque aí não são águas, evidentemente não há rios lá em cima, divididos ao meio, são dimensões. Então teríamos aqui o universo de Javé, depois um segundo céu e um terceiro céu. Engraçado é que a epopeia de Gilgamesh diz que quando o dilúvio, trazido por Enlil, que faz parte da tríade sumeriana, Anu, Enki e Enlil. Então Enlil fica com raiva e decide inundar a terra, e a epopeia de Gilgamesh, nessa parte do dilúvio, que faz parte da epopeia, diz que os deuses ficaram com tanto medo que fugiram para o terceiro céu. Quer dizer, há uma certa coincidência, parece que era uma coisa comum, era senso comum que havia 3 céus. E o céu superior era onde o Deus Todo-Poderoso habitava, acima de todos. Então, a mulher criada por Javé, que ele cria o homem, depois viu que não era bom, o que já é uma coisa estranha, porque tudo que El faz é bom, e depois divide o homem ao meio, porque também parece que ele era hermafrodita, do mesmo jeito, porque Javé tinha como modelo a criação de El. Ele faz a criação dele baseando-se na criação de El. Ele separa, só que as palavras que vêm depois são extremamente estranhas. Porque Javé diz: não é bom que o homem esteja só, façamos uma companheira que lhe seja empregada. Essa é a palavra certa, auxiliar. Mas auxiliar é como é que a gente diz? É um eufemismo. E auxiliar aí significa ser secundário em relação a ele. Quer dizer, no Gênesis 1,
Não existe isso. O homem é um só, quer seja hermafrodita, quer não seja, e nenhuma das duas partes é inferior. Ambas são iguais em dignidade e direitos. Já no caso do Gênesis 2, é escandalosamente dito que o homem tem direitos que a mulher não tem. Coisa curiosa é a questão agora em que vamos entrar, o primeiro pecado. Adão foi criado e esperou um tempinho até ser partido em dois. Durante esse tempo ele saiu caminhando, passeando pelo paraíso, e Deus fez todas as fêmeas de todos os animais desfilarem. Olha só, Deus, Javé, faz as fêmeas dos animais desfilarem para que Adão escolha qual ele quer por companheiro. Quer dizer, parece que é um Deus que não tem muita noção entre a natureza humana e a natureza animal. Se bem que o homem, no fundo, é também um animal. Mas trazer as fêmeas dos animais, isso justificaria, segundo alguns, a prática do bestialismo nas civilizações antigas. E se o próprio Deus trouxe as fêmeas dos animais para que Adão dissesse, podia ser uma égua, podia ser uma zebra, podia ser... Mas Adão não acha nenhuma semelhante a ele, aí ele faz ir o sono, divide Adão, e aí tira uma costela. Na verdade não é costela, não é a palavra cela, é metade, é o meio, e aí apresenta um ao outro e os dois ficam felizes e satisfeitos, mas com a nota de rodapé que diz que a mulher foi feita para servir de companheira e auxiliar, assim como você tem na sua casa uma empregada que você pode chamar de auxiliar, minha ajudante, por eufemismo. Mas aí a mulher, em toda a Bíblia, é tratada como inferior, embora haja mulheres, como nós dissemos, Ruth, né, Rahab, Esther, que são colocadas em uma posição que excede a de, ou seria igual a de Daniel, a de Isaías, quer dizer, igual a dos homens. Então há mulheres que são niveladas com as camadas privilegiadas da sociedade. Então Harold Bloom e David Rosenberg dizem que este seria um traço que deixaria mais ou menos uma pista de que o autor do livro de Jota, ou seja, toda a Bíblia que fala, que chama Deus de Javé, tirados os lugares onde foi acrescentado, porque a palavra Javé, saíram acrescentando Javé na Bíblia toda. Esdras fez isso no cativeiro da Babilônia, para acabar com a história de que eram dois deuses, que o Deus dos essênios era El, e depois Jesus continua a tradição eloísta, enquanto que os sacerdotes aronitas usam a palavra Javé e cultuam um Deus Javé. É muito diferente porque, como eu dizia e praticamente interrompi, quando Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Então, nunca veremos Deus no nosso corpo mortal. Porque Deus, quando Moisés pede, se encontrei dignidade e merecimento aos vossos olhos, mostra-me tua face. El diz, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Eu te mostrarei a minha sombra e farei o nome Javé desfilar diante de você de costas. Você de costas. Então, não é, portanto, a mesma coisa de Jesus, que diz, Abraão viu minha face e se alegrou. Então, El é algo muitíssimo, porque tem essência, natureza, substância e existência divina. Jesus só terá essência divina depois da ressurreição. Então, ele pode ser visto, e vários patriarcas viram, e na opção dos noveleiros do Macedo,
cada anjo daqueles que aparece, que vem tirar os jovens mancebos da fornalha, que Nabucodonosor olha, que é visível, e diz assim, é uma fornalha, mas é visível. Não foram 3 os jovens colocados na fornalha? Quem é o quarto? A novela sugere tranquilamente que é Jesus. Quando o anjo aparece para Ezequiel e diz: vinde e vede, porque o meu templo não pode mais ser o lugar da minha habitação. Leve Ezequiel até Jerusalém e diz: cava a parede do templo com a mão. Ezequiel mete os dedos e abre um buraco na parede. Ele diz: entra, e entra com ele. E aí os dois observam, mas é aquela coisa brilhante. É um anjo brilhando, mas em forma de homem já. Que Daniel, no livro dele, vai chamar a este ser de filho do homem, porque ele tem uma aparência humana. Quando Daniel contempla o céu, diz: havia um ancião sentado no trono e junto dele alguém com a aparência de um filho de homem. Então, a aparência de Jesus. E então, se nós, como São João bem diz, ninguém jamais viu Deus, é o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse nos deu a conhecer. Aí Jesus diz: quer saber como é Deus? Olhe para mim. Apaixonado por vocês, chorou sobre Jerusalém, porque ela seria destruída no ano 70. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e mata os que te são enviados. Quantas vezes eu quis abrigar os teus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintainhos, e tu não quisestes. Por isso eu vos digo, a partir deste momento, quando vai começar a paixão dele, não mais me vereis, até que digais: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Isso é dito na missa católica. Então eles se converterão. Se eles só verão Jesus Cristo sacramentado primeiro, pela fé, para depois então morrerem, então Javé fala com Abraão, e Abraão é em forma humana. Então El seria transcendente, incognoscível, inimaginável. São Paulo diz, falando até não somente de El, mas falando do céu: mente alguma, olho algum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, não temos nem ideia do que é. E Moisés pede para ver o rosto dele, e ele nega. Mas os santos todos perceberam. É só olhar para Jesus e você vê. A pecadora arrependida, ele está com os dedos escrevendo na areia, supostamente os 10 mandamentos, dizem os intérpretes mais autorizados, e eu acho que deveria ser. Ele está escrevendo, copiando aquilo que estava na tábua de Moisés, porque a de Javé Moisés quebrou, numa crise de fúria. Então Deus mandou que ele fizesse outras e ele fez. E Jesus deveria estar escrevendo os 10 mandamentos, quando empurraram a mulher violentamente para perto dele. A mulher caiu na areia, ele não levantou os olhos, e dizem, devia ser o marido, porque, segundo a lei de Moisés, o acusador tinha de ser o próprio marido, e era ele. Por isso São José fugiu, porque só ele poderia acusar Maria de ter adulterado quando ela apareceu grávida. Se ele não estivesse presente, ninguém acusaria, ninguém tinha, mesmo vendo ela barrigudinha, haveria o suposto dela ter traído ele, mas ninguém tinha o poder de acusá-la, só o marido. E ele atirava a primeira pedra.
E Jesus, sem tirar os olhos da areia, pega uma pedra no chão, ao acaso, oferece a quem quiser e diz: aquele dentre vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí todos vão soltando as pedras. O marido, que era o principal acusador, que tinha um amante numa cidade vizinha, ele era comerciante, e a pressa dele em chegar logo o dia de ir na cidade vizinha era para ficar com a amante, é o primeiro que solta a pedra e vai embora das costas, vai embora. Bom, sem o marido para acusar, vai saindo de um por um, de um por um, de um por um. Então, ele sai de um dilema, porque a turba diz: Moisés manda apedrejá-la. E tu o que dizes? Quer dizer, Moisés, Javé. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ele não diz sim, não diz não. Mas depois levanta os olhos e a mulher, coitadinha, está chorando, soluçando, assustadíssima e aliviada por ter sido salva da morte por apedrejamento, que devia ser uma coisa horrível. Você imagina você receber pedrada sobre pedrada que vão ferindo, machucando você até que você morra sem sangue. Quer dizer, todo o seu sangue, ou pelo menos a maior parte, saia do seu corpo pelas feridas causadas pelas pedras. Ele olha para ela e diz serenamente: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela disse: não ficou nenhum, Senhor. Todos foram-se embora. Ele disse: nem eu tampouco te acuso. Vai e não tornes a pecar. Quer dizer, olha que maneira diferente. A lei de Javé dizia: taca a pedra na geni. Olha como ele age. Encarnado, né? Feito Jesus, como ele olha para o pecador, que era, sem dúvida, ela foi pegada em flagrante adultério. São João diz: tanto amor, vou dizer a palavra exata, o mundo, que lhe deu seu Filho único para morrer crucificado, a fim de que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Aí ele está falando de mas Jesus testemunhou isso, porque foi ele que foi até a cruz, né? E quando Pedro disse a ele que ele não iria, ele disse que ia para Jerusalém e seria crucificado. Pedro disse: de modo nenhum. E ele, tentando fazer Pedro entender, diz: o Pai me deu um poder. Assim como o Pai tem a vida em si, o Filho também tem a vida em si. Eu posso dá-la e tomá-la de volta. Mas Pedro não entendeu nada, porque era preciso usar 50% dos neurônios para entender que um homem que estava ali, que comia, bebia com eles, tomava banho, né, tinha condições de dar a vida e tomar de volta. E é ele quem vai e dá a vida, ou seja, com o mesmo amor com que o Pai ofereceu ele, né, porque ele se oferece ao Pai, ele oferece todos os méritos da paixão por nós ao Pai. Assim, cancelando nossos pecados, sejam quais forem, eu mandei para você os mortais: luxúria, preguiça, ira, e vai por aí. São Paulo privilegia a ira, e a Bíblia, a tradição, privilegia a soberba como sendo pecados extremamente perigosos. A tradição privilegia a soberba porque diz que foi o pecado de Satanás, que querem colocar Satanás como sendo Lúcifer, mas Jesus em nenhum momento disse que Satanás era Lúcifer. Esse negócio de dizer que Lúcifer é Satanás e Satanás é Lúcifer é uma coisa que nós ainda esclareceremos numa conversa à parte. Não tem nada a ver. Satã quer dizer o obstáculo. Não se diz em nenhum momento o nome do serafim que tinha a dignidade de receber diretamente do Messias, que ele via como Deus,
porque ninguém jamais viu Deus, então ele não tinha o mérito de ver o próprio El, então quem ele via era aquele que parecia um filho de homem, dava a ele a ordem e ele passava a ordem. Ele fazia parte dos anjos planejadores, que são os serafins, os querubins e os tronos, e os anjos planejadores, que tinham o mérito de planejar, de contestar, de sugerir a criação junto com ele, passa para os inspetores, que são virtudes, potestados e dominações, e finalmente os supervisores passavam para os executores, que são principados, arcanjos e anjos. Está aí os 3 degraus da hierarquia, cada degrau com 3 dignidades, sendo que os serafins eram os maiores. E Lúcifer era o líder dos serafins. Entre todos os serafins, o mais sábio, o mais perfeito, Satanás. Então, como deram a esse serafim o nome de Lúcifer, fica uma conversa à parte. O fato é que ele não via Deus, via Jesus, não sabia que Jesus não era El, recebia as ordens de Jesus e cumpria, e diz a tradição que o pecado dele foi querer superior a Jesus, ou seja, não querer aceitar que o Verbo Deus se unisse a um homem, embora já estivesse obedecendo às ordens desse homem. E uma vez o Verbo unido a esse homem, ele teria que obedecer a esse homem. Então já acontecia, mas ele, ao saber que isso aconteceria pela eternidade, rebelou-se e disse: não farei, não façam, não farei, não ajudarei a fazer isso, né? Endeusar um homem para que os homens o adorem. Mas já estava fazendo, todos já estavam fazendo, porque a carta aos Hebreus diz, repetindo o Salmo de Davi, que ao gerar o seu Filho único e introduzi-lo no mundo, o Pai diz que todos os anjos de Deus o adoram. Então, a misericórdia, o amor, o perdão de El nos é garantido. Não há pecado porque ele não perdoe. Aliás, antes do pecador pecar, ele já perdoou devido à paixão, ao grande amor que ele tem por nós, não por ele mesmo, porque ele tem por Cristo, mas como Jesus nos ama, ele, através de Jesus, nos amou igualmente, porque ele não queria criar a humanidade, mas Jesus pediu a ele para criar e dar a ele de presente. Daqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da iniquidade, que é Judas. Daqueles que o Pai me deu, então a humanidade foi dada a ele. E ele foi o presente que El se deu a si mesmo. A Trindade fez para si. O homem perfeito, né, em natureza divina, São Paulo diz: esplendor da glória do Pai e imagem perfeita da sua substância. Da substância, então, da intimidade de Deus, elevada a Deus depois da ressurreição, que o livro A Carta aos Hebreus diz que depois de ter cumprido toda a paixão, tendo feito tudo conforme o Pai tinha determinado, ele então recebeu do Pai o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame Jesus Cristo é Adonai, para a glória de Deus Pai. Quer dizer, ele recebe algo a mais depois de ter realizado a redenção dos pecados, que é a essência. Então ele já tinha existência divina, natureza ou substância divina, mas não tinha essência divina. Foi criado o homem. E aí agora compreender como é que era, já que a hipostase tornava o verbo que era Deus, unido a ele que era homem, um só,
duas naturezas em uma só pessoa. Ele anulou-se, deixava que o verbo fizesse, falasse tudo, anulou-se de tal maneira, né, que o verbo falava por ele. A vontade dele, ele anulou. Mas tinha a parte humana. E a teologia ensina que os dois são uma só pessoa sem confusão de naturezas. Ou seja, o verbo tem a essência divina e Jesus, nesse caso, na criação, no início, não tinha, porque não era indispensável que ele tivesse existência. O que é essência divina? Significa um ser que não poderia não existir. Ora, só Deus poderia ter de existir obrigatoriamente, porque ele é o ser. Então, sem o ser, pensamos no nada. E o nada não existe. Nada não é nada. Então, para que se pense na existência, temos de pensar no ser. Ao pensarmos no ser, pensamos automaticamente em Deus. Então, só Deus é essencialmente existente. Existe por essência, por necessidade. Não há por como ele não existir. Tudo mais é acidente. O Pai, que é a memória, o Filho, que é a inteligência, o Espírito Santo, que é o amor, né? Essencialmente unos, ou seja, tendo a mesma essência, são trinos em pessoa. Ao Pai se atribui a obra da criação, ao Verbo a obra da redenção e ao Espírito Santo a obra da santificação. Mas, então, esse é um dos mistérios. E o outro é uma coisa que eu vou pedir a você para trazer aqui para... de justificar porque o judeu não crê que Jesus é o Messias. Não, que é Deus, que é o Messias, muitos creem. Os judeus têm notícia de um site judeu que em Jerusalém já há mais sinagogas de judeus messiânicos do que de judeus ortodoxos. Ou seja, o número de judeus que já percebeu que o Messias veio e não foi reconhecido por nós já é maior. Agora você imagina uma coisa. Vamos imaginar que esse copo seja Deus. Vamos imaginar que esse copinho seja Jesus. Agora, suponha, abstraia, que eu enchi esse copo d'água. Ele está cheio. E agora imagine que eu vou despejar este copo que está na minha mão direita no copo que está na minha mão esquerda. E ele vai caber. E ele vai conter toda a água desse copo. É pedir demais. Mas está aí. O mistério de Deus, de Jesus Cristo como Deus. Pela lógica, não há como. Então, os ateus e os judeus, é impossível. Sim, para o homem é impossível. Só que é realmente um mistério, porque Deus está todo nele. Todo. São Paulo diz, por ele recebemos graça sobre graça. Quer dizer, a natureza divina. E nos tornamos filhos adotivos. Então, agora, pela lógica, não dá. Aí o judeu quer compreender. E quando ele pensa que aí, para Jesus ser Deus, ele teria que caber o conteúdo desse copo. É impossível. É impossível. Só pela fé. Por isso que a fé é tão importante. E aí nós entramos na questão dos pecados. A tradição da igreja nos oferece
pecados mortais e pecados veniais. Os veniais são pecados leves, mas a gente não pode assim, são pecados leves, então não tem problema. Porque é aquela história, né? Pegue um grão de milho e bote numa balança. Depois pegue mais um grão e pegue mais um grão. Depois de algum tempo a balança vai pesar, porque de grão em grão a galinha enche o papo. Então, tá certo. Pecados veniais seria uma pequenina mentira que não fez mal a ninguém. Tinha um padre que dizia para mim que ele nunca mentia. Eu falei, mas é impossível, padre. Todos nós dizemos uma mentirinha de vez em quando. Ele, não, diplomacia vaticana, né? Porque os vaticanistas não mentem. O Papa não mente, os cardeais não mentem, eles usam a diplomacia. Realmente, você... porque o que Bento XVI fez foi um transtorno enorme. Na quarta-feira, na audiência geral, em público, ele, depois de um ato terrorista, ele disse para Deus e o mundo televisionado que o islamismo é uma religião violenta e de violentos. E agora, José? Quer dizer, o Papa não... É aquela história, vem uma mulher com a criancinha e diz assim, não é bonitinho? É filho dela, é uma gracinha. Mas se é ou se não é, isso não me incomoda, eu tenho que dizer que é bonitinho. Eu vou dizer ela que não é? Todos nós dizemos que é. Então, mas toda a essência do pecado consiste na mentira. Toda. Quando nós voltamos ao mito original, nós vemos que Javé tinha dito a Adão não comer da fruta da ciência do bem ou do mal. Adão, como Eva era inferior, ele já passa o mandamento para ela com uma pequena alteração. Não comereis, disse Javé, nem vos aproximareis. Olha, ele já confia menos na mulher do que nele, porque não comer, ele passa perto, mas não come. Mas a mulher, ele já diz que ela nem pode nem se aproximar. De fato, foi o fato dela se aproximar que a serpente, ou o dragão, como quiser, começou o diálogo com ela. Então Adão estava certo no fim das contas. E aí o que é que acontece? Javé disse, não comereis, porque se comerdes morrereis. Aí a serpente diz, Deus sabe que se comerdes, tereis a mesma ciência que ele tem. Toda a ciência que Deus tem, vocês absorverão simplesmente comendo esse fruto. A inteligência do homem é feita para escolher o melhor. E, aliás, já estava planejado, segundo a Cabala, que o homem e a mulher criariam um universo. O universo de Javé, na verdade, deveria ter sido criado por Adão e Eva. Por isso, Freud não errou muito quando colocou a questão do pecado como tendo uma ligação com o sexo. Não foi exatamente o sexo, porque criar um universo não é um ato sexual, mas seria eles dois. Só que a Cabala diz que Adão e Eva precisavam de 24 horas, já que Javé é um Deus incompetente, para adquirirem sabedoria, poder e bondade suficiente para fazer Malkuth. Aí Malkuth seria uma cópia do universo de El, de Gênesis 1. Nas 6 primeiras horas, a serpente aproveitou que Javé deu mole, porque Javé já sabia e queria que fosse assim, porque esse vale de lágrimas é exatamente o local de provas, e o apóstolo Paulo diz claramente, não peçais a Deus que te livre de pecar, mas que te fortaleça, que te livre de ser tentado. Então, livrai-nos das tentações, eu não posso pedir. Livrai-nos de ceder à tentação, porque Deus quer que você seja tentado. Ele colocou a serpente ou o dragão lá no jardim,
Estava tudo planejado, ele já sabia que é aquela história, bota um bolo gostoso numa mesa, todo coberto de chantilly, com moranguinhos ali decorando, aí chega para 3 crianças assim, ó, não toque nele, só na hora do parabéns é que a gente vai partir o bolo. Ah, besteira, né? Pode ter certeza que a marca do dedinho vai aparecer ali. Também ele já sabia. Mas fez assim. Quer dizer, deu a sua noção, a sua versão da verdade e deixou que o dragão, Satanás, desse a versão dele da verdade. E o homem, então, podia escolher entre essas duas versões. Qual dos dois está falando a verdade? Bem, se o homem fosse perfeito, se ele já tivesse a mente dele completa em sabedoria, poder e bondade, ele perceberia que a serpente estava armando uma grande armadilha. Mas ele não tinha ainda esse tempo, a inteligência dele ainda não tinha esse discernimento. Por isso o texto diz, literalmente, que a serpente era o mais astuto dos seres do jardim do Éden. Então é uma covardia botar um homem limitado para discernir, para discutir com um ser que tem uma inteligência ilimitada. O homem caiu, prevaricou, quer dizer, considerou, até porque já estava predestinado a criar, quer dizer, essa ideia já estava na mente dele. A questão era o tempo, o amadurecimento, receber todas as graças necessárias, e ele então acredita no diabo. E aí, Jesus Cristo diz que, claramente, aí no mundo, de fato, não há pecado. Porque o homem ou os anjos de Deus, nesse caso, ele, uma mentira ou um argumento, porque a mentira é uma falsidade doce, temos na mente, vai olhar que está no universo é a natureza melhor ter uma ciência como Deus. Tudo isso triunfo e Cristo sereis. Toda sinistras da redenção em Jesus de uma maneira de Deus. Quanto amor nos manifesta já vamos chamar de fato ainda somos nós temos pois seremos iguais. Entendeu? Jesus tinha mais uma artimanha dada em nós três terminado com isso aqui já viesse milagre, então o mestre lá criou um universo dele, isso que acontece no paraíso, Gênesis continua lá, tocado com a santidade dos Cristo,
Ariano da compadre. Então, esse os mas vontade tivesse segurança melhor manda sobre todo e através que ao devia e o casal ama Maria Santa Agostinho para o certo vai chamar até pecado e o pecado. Então, fazendo ramos de Eva a lei ordem, nós temos vida fazer o mais possível de várias escolhas. Outra coisa, não, essa é então cumprimento, porque se nós outra coisa vamos a mente ao pai Eva, vamos a mente excelente por quanto Deus qualquer coisa que colhamos já deu uma bondade talento, então aplicação final tido chega a das coisas que em latim aqui nos redentor Jesus, porque Jesus veio para cancelar o pecado de Adão. Então é isso aí. Como faremos isso? Deus é quem sabe. Mas eu, como disse São Boaventura, quando puser as mãos juntas, já pense nisso, né? Eu tenho que aderir ao amor de Deus. Eu tenho que aderir ao amor de Deus. Todas as provas que eu viver, do meu nascimento até a minha morte, constarão substancialmente nisso. Amar a mentira ou amar a verdade? A verdade é Deus. Como ele disse, eu sou o caminho, verdade e vida. E como disse João no prólogo do Evangelho, eu vou encerrar essa aula citando esse prólogo,